Ei, gente, aqui é o Vitor. Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Bem-vindo a esse canal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o tecido conjuntivo. Vamos ter uma pequena introdução, só para a gente ir se familiarizando com o tecido. As pessoas costumam ter bastante dúvidas na histologia em relação ao tecido conjuntivo. E aí a gente vai aos pouquinhos para que cada vez mais o conteúdo fique mais complexo e a gente veja as particularidades desse tecido, tá? Então hoje é só uma apresentação nesse primeiro momento, para que nas aulas futuras a gente aborde de fato o tema tecido conjuntivo. Vamos lá então. Para a gente começar a falar de conjuntivo, eu preciso que vocês tenham ideia que o conjuntivo é a conexão. E por ele ser a conexão, ele estabelece o contato entre tecidos diferentes. Para a gente estudar o conjuntivo, a gente tem que saber que ele vai estar sempre relacionado a outros tecidos, porque é através dele que tem a vascularização, por exemplo. Ele é um tecido extremamente vascularizado. Os vasos sanguíneos se localizam no tecido conjuntivo. E aí, uma vez que a gente consegue diferenciar o conjuntivo de outros tecidos, a gente consegue identificar eles na lâmina. E para a gente começar essa familiaridade, se habituar e entender o que é o conjuntivo, eu trouxe para vocês uma série de lâminas que a gente vai analisar junto, sem surtar, tranquilo, com calma, para a gente conseguir diferenciar um do outro, tá bom? A primeira coisa que eu estou mostrando para vocês aqui, galerinha, é uma lâmina de intestino. Esse aqui é o nosso jejum. E eu quero que a gente observe primeiro a fotografia, o esquema, a ilustração, para depois a gente ir na lâmina. Porque é uma dificuldade da galera conseguir entender, Vitor, como que essa lâmina é esse órgão? Mas é super normal, faz parte. Até porque vocês estão acostumados lá na anatomia a ver um coração, um fígado, e aí quando chega nas aulas de histologia, o professor vai mostrar para vocês uma coisa que é microscópica e que vocês não conseguem fazer esse link, mas é super normal. Então, olha só, se a gente observar esse intestino aqui, que é o nosso jejum, a gente percebe que temos uma região de mucosa, que é essa região que tem vários cílios, várias microvilosidades, que formam a parede do intestino, né? Que formam a cavidade, a mucosa do intestino. E é muito importante esse tecido, que é um epitélio, para a reabsorção. E a gente percebe aqui nesse maior aumento que abaixo desse tecido epitelial, que é um tecido de revestimento, a mucosa, existe um tecido mais branco. E esse tecido mais branco é o meu tecido conjuntivo. E se a gente olhar com um pouquinho mais de carinho, a gente vai perceber que nesse tecido conjuntivo branquinho, eu tenho os meus vasos sanguíneos. E é realmente o que está acontecendo. Os vasos sanguíneos, eles são componentes do conjuntivo. O conjuntivo está ali por algum motivo, para conectar, para garantir o suprimento vascular para essa região epitelial. O epitélio não é vascularizado. Se você abrir qualquer bom livro de histologia, ele vai dizer para você que uma das características do tecido epitelial é não ser vascularizado. Mas os órgãos, os tecidos, precisam de vascularização, porque é através do sangue que os nutrientes chegam até as células e é através do sangue que os metabólitos celulares também são levados para serem excretados. Então, todo tecido precisa ter uma vasculatura, e essa vasculatura é feita pelo conjuntivo. E sempre abaixo de um epitélio, meus amigos, eu encontro um conjuntivo. E esse esquema está mostrando exatamente isso, de uma forma bem bonitinha para a gente ver. Ó. Então, eu tenho os meus vasos sanguíneos, localizados aqui no meu tecido conjuntivo, e eles vão chegando até o tecido epitelial. E quando a gente vai para a lâmina, que está numa coloração de HE, rosa e roxo, a gente não vê muita coisa diferente do que a gente viu nesse desenho aqui não. Ó. Nós temos essas cristas, que são tecido epitelial, e abaixo dessas cristas, nós temos uma região de conjuntivo, que está dando sustentação para esse tecido epitelial, que está permitindo que a vascularização, que o nutriente chegue até esse tecido epitelial, que é carente de vasculatura. Isso acontece por toda a extensão do intestino. Sempre que eu tenho um epitélio, eu tenho um conjuntivo abaixo dele. Vai ser assim nas próximas lâminas que a gente vai analisar também.
Vitor, mas só existe conjuntivo abaixo do epitélio? Não. O tecido conjuntivo ele é muito versátil, a gente vai ver isso nas aulas. Mas nesse momento, eu quero que vocês consigam identificar, localizar, que existe uma diferença de epitélio para conjuntivo. As células epiteliais, elas são juntinhas, elas são bem bonitinhas. O conjuntivo não é assim. Quando você olha para essa lâmina e você consegue identificar essa camada superficial, que é o epitélio. Ó, estou circulando aqui com o laser, ó. E entre essas duas camadas, a gente tem esse monte de células, uns pontinhos. Isso é o conjuntivo. São células inflamatórias. São células do tecido conjuntivo frouxo, que a gente vai ver mais à frente. Beleza até aqui? Vamos seguir. Isso aqui é aquela lâmina que a gente viu das cristas lá do interior do jejuno, só que em maior aumento. Então, olha só, presta atenção naquilo que eu vou falar com vocês. Deixa eu ver se o meu laser tá aqui, ó. Olha onde eu estou circulando. Essa região onde eu estou apontando com o meu laser é o tecido epitelial. Ele é um epitélio, as células são bem definidas, e isso é uma característica que torna o epitélio um tecido bem bonito, assim, bem característico, que é essa definição celular. Ó, tudo isso aqui são núcleos, né? Muito bem delimitado, é uma coisa muito linda. Mas se você olhar nessa região onde eu estou apontando o laser, já começa a virar uma bagunça. São vários núcleos perdidos, tem umas células que são mais vermelhas, outras que são mais roxinhas. Isso é o tecido conjuntivo. Ele é o tecido que sustenta, que conecta. Se a gente olhar nessa lâmina do lado esquerdo, a gente vai ver a mesma coisa. Uma região de epitélio, olha só onde eu estou apontando com o laser. Epitélio, epitélio, olha como são essas células. Elas são muito bem delimitadas. Elas estão bem afinadas assim na região específica. Agora, quando a gente olha para uma região mais interna, já vira uma bagunça. Essa baguncinha é o meu tecido conjuntivo frouxo, tá? Que está ali servindo para nutrir o tecido epitelial. Ainda mais tratando de intestino, gente. A absorção dos nutrientes é feita pelo tecido epitelial e esses nutrientes eles têm que ser levados para o resto do corpo, né, para ser metabolizado, produção de energia, enfim, através da vasculatura. Então é super interessante que eu tenha um epitélio especializado em absorção e logo abaixo dele um conjuntivo que vai me dar essa sustentação vascular para pegar esses nutrientes e levar para a parte do corpo, as partes do corpo onde ele vai ser usado da forma devida. Tá? Então é super interessante que isso aconteça. Então percebam que existe uma diferença. O tecido conjuntivo ele não é tão organizado, embora ele seja, que a gente vai ver a classificação dele. Mas em relação ao epitélio, ele é um pouquinho diferente. Ele não é a mesma coisa do epitélio, tá? As células, elas são diferentes. E isso a gente já conseguiu notar até agora, tá bom? Então, toda essa região aqui, ó, onde eu estou passando o meu laser, é tecido conjuntivo. E esse tecido, a gente chama de tecido conjuntivo frouxo. Existe uma classificação para esse tecido, a gente vai falar sobre isso. Mas nesse momento, eu quero que vocês conheçam o que a gente vai estudar, tá? Vamos com calma, que tem gente que realmente tem dificuldade nisso aqui. Super tranquilo, beleza? Trouxe aqui para vocês um outro exemplo. Vamos olhar a língua. A nossa língua, ela parece um tapetinho, sabe? Ela é cheia de, como se fossem uns pelinhos, né? Essa é a nossa língua, olha só que linguão. Essa língua tá aqui, cheia de pelinhos, e aí quando eu vou para a lâmina, eu vejo esses pelinhos, que são as minhas papilas filiformes, expressas aqui, ó, na forma de tecido epitelial. Olha essa organização, meus amigos. Essas células bem justapostas, bem delimitadinhas, um roxo bem mais forte. E não tem vasculatura, não tem vascularização. Agora, quando eu olho para essa porção mais abaixo do epitélio, e olha como é o epitélio. E agora comparem com essa região onde está a ponta do meu laser. É diferente. E essa região abaixo da região epitelial, eu chamo de tecido conjuntivo. Eu estou mostrando para vocês muito epitélio conjuntivo, percebam, porque é uma coisa muito clássica. Vai ter epitélio, tem conjuntivo. E se a gente for aqui, ó, bem feliz,
e vocês conseguirem me acompanhar, essa região aqui que eu estou circulando é um vaso sanguíneo. Olha só. E é aqui que está chegando a vascularização para nutrir todo esse tecido, que vai nutrir as células que estão compondo o conjuntivo, que a gente vai comentar em outra aula, porque ele também é formado por células, existem células que são típicas do conjuntivo. E esses nutrientes que chegam por esse vaso sanguíneo que está no conjuntivo vão nutrir também, chegam os nutrientes para a nutrição das células epiteliais. Então, olha como é que é diferente a coloração. A morfologia do tecido é diferente. Então, não pode ser a mesma coisa. Nessa região do laser, epitélio, e nessa região abaixo, tecido conjuntivo. Vitor, qual tecido conjuntivo? Aguenta a ansiedade. Calma aí, que a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Beleza? Trouxe mais um exemplo aqui para a gente ver a relação do epitélio com o conjuntivo e conseguir diferenciar, tá? Agora, a nossa pele. A nossa pele, ela é formada por uma camada superficial, que a gente chama de epiderme. Ó, tô contornando aqui para vocês. A epiderme é formada por tecido epitelial. Células justapostas, bem circundadas, sabe? Uma coisa bem bonitinha mesmo. Epitélio. Abaixo do tecido epitelial, conjuntivo. Então, essa relação conjuntivo-epitélio, ela é muito interessante. Ela é muito importante. E olha que coisa linda, gente. Nessa região do conjuntivo, nós temos um vaso sanguíneo. O que eu já tenho dito para vocês. É no conjuntivo que eu encontro a vascularização, que vai nutrir o tecido epitelial e o próprio tecido conjuntivo. Então, percebam que é diferente. A coloração é diferente. E a coloração não é diferente à toa. Os corantes interagem com a composição bioquímica da estrutura. Se alguma coisa é muito roxa, isso significa alguma coisa. Se alguma coisa é mais rosa, isso significa outra coisa. A composição é diferente. Os tecidos são diferentes. A função é diferente. Então, olha como que é legal essa relação. E esse vaso sanguíneo, no interior dele, tem essas estruturas rosinhas, como se fossem grumos bem granulados, que são as hemácias. Característica do nosso tecido conjuntivo, vascularização. Eu espero que até agora vocês estejam conseguindo entender a mensagem que eu estou transmitindo. A gente está tentando se localizar no espaço. Antes de eu começar a falar para vocês das células, que isso aqui é o tecido conjuntivo propriamente dito, frouxo, modelado, calma. Então vamos se localizar. Então até agora você sabe, o epitélio realmente é diferente do conjuntivo. O conjuntivo é vascularizado. A cor entre eles é diferente porque a composição é diferente. Qual composição é essa? Como que eu vou classificar? Aí já é outro momento. Vamos segurando a nossa ansiedade mais um pouquinho, tá bom? Vamos continuar. Agora eu trouxe para vocês um exemplo diferente. Não tem relação de epitélio com conjuntivo, é o conjuntivo puro aqui. Para a gente perceber a participação desse tecido na inflamação. O tecido conjuntivo é o nosso campo de batalha. É onde a inflamação vai acontecer. As células inflamatórias, elas vão chegar pelos vasos sanguíneos do conjuntivo, vão sair dos vasos sanguíneos e vão para a matriz do conjuntivo, para o arcabouço, para realizar a função de defesa. Beleza? E essa lâmina aqui é uma lâmina de granuloma de corpo estranho. Foi feita uma cirurgia e um pedaço do fio cirúrgico ficou lá para cicatrizar. E aí começou a formar uma inflamação ao redor desse fio cirúrgico, é um corpo estranho. Então as células inflamatórias falaram, olha, a gente tem que eliminar isso aqui. Então, através do vaso sanguíneo, essas células chegaram até esse fio e começaram a fazer a inflamação. E isso também é a função do meu tecido conjuntivo, a defesa, a proteção. Olha esses vasos sanguíneos aqui, ó. Tudo isso aqui é vaso sanguíneo. E eles estão cheios de hemácia. Porque aconteceu a inflamação, o vaso dilatou, porque vai chegar mais sangue, junto com mais sangue, mais células inflamatórias, para tentar resolver esse problema desse corpo estranho que é esse fio cirúrgico. Função do meu tecido conjuntivo, campo de batalha. E essas células aqui, ó, são células gigantes. E essa estrutura branquinha aqui é o corpo estranho, ó, é o fio cirúrgico. E essas células gigantes estão tentando conter
esse fio cirúrgico, né? É uma resposta inflamatória graças ao nosso tecido conjuntivo, que permite que essas células exerçam a função. Então, perceba que o conjuntivo vai estar associado ao epitélio, mas não é tão simples assim. E a gente já começa a perceber que ele tem muitas outras funções, beleza? A gente vai ver mais à frente um pouquinho os tipos de conjuntivo e vocês vão ver como é que ele é versátil. Ele é incrível, gente. É uma máquina da evolução esse tecido conjuntivo. Vamos continuar. E aqui eu trouxe para vocês os tipos de tecido conjuntivo. Nós vamos ter uma aula para cada um deles, tá? Nessa aula, nessa série de vídeos que eu vou gravar para vocês, nós vamos falar sobre um dos tipos, que é o tecido conjuntivo propriamente dito. Mas nós vamos ter uma aula para cada tipo de tecido conjuntivo, tá? Então, olha só. Isso aqui é um tipo de tecido conjuntivo, cadê meu laser? Que a gente chama de tecido conjuntivo frouxo. E olha como é que ele é diferente dessa região aqui, aonde eu tô com a ponta do meu laser. Essa região eu já chamo de tecido conjuntivo denso não modelado. Então, deve existir alguma diferença que me permita fazer esse tipo de classificação, porque senão não existiria. Existem diferenças na morfologia, na arquitetura do tecido. Existe ainda o tecido conjuntivo elástico, que vai ser rico em fibras elásticas. Imagina, a aorta. A aorta é uma artéria bastante elástica. Ela recebe muita pressão do sangue. Então, ela tem que dilatar para conseguir conter essa pressão, para receber essa pressão. Especialização do nosso corpo, para facilitar a fisiologia. Existe ainda um tecido conjuntivo que vai estar presente apenas no embrião, que é o tecido conjuntivo embrionário. O tecido conjuntivo ele ainda vai se especializar. Por exemplo, ele vai dar origem à cartilagem. A cartilagem é um tipo de tecido conjuntivo. Está presente lá nas nossas articulações. A gente vai ter uma aula sobre isso. Depois nós temos aqui o tecido conjuntivo denso. Reparem como ele é diferente. Reparem como esses tecidos são diferentes entre si. E é essa diferença que permite essa classificação. Isso tem um motivo, meus amigos. Olha como é que esse tecido denso, ele é bem linear. Vamos comparar com o tecido conjuntivo frouxo. Olha só, que é bem mais frouxo. Ele é bem mais livre. Temos ainda o tecido adiposo. Olha como que é diferente. E é tudo conjuntivo. E temos ainda o tecido ósseo, que é um tecido conjuntivo de matriz mineralizada. E para surpresa de todos vocês, nós ainda temos o tecido sanguíneo, que é um tecido conjuntivo líquido. Então percebam a versatilidade desse tecido. Esse tecido é um dos tecidos mais importantes do nosso corpo, meus amigos. A gente usa eles demais. E a gente vai perceber a importância desse tecido à medida que a gente for evoluindo nos nossos encontros, tá? Então reparem, olhem fixamente, dê uma pausa no vídeo, olhem fixamente para cada um desses quadradinhos, 8 quadradinhos, e percebam assim, nossa, é muito diferente. O tecido conjuntivo é muito versátil, é uma coisa muito diferente. Ou seja, ele tem várias funções, ele tem várias aparências. E é interessante para a fisiologia do nosso corpo que ele seja assim. É incrível, é muito lindo. Vamos seguir. E da onde vêm as células do tecido conjuntivo, meus amigos? Todas as células conjuntivas, desses diferentes tecidos que a gente viu no slide anterior, são originados de um único tipo celular, que é a célula mesenquimal indiferenciada. Durante o momento da embriogênese, algum grupo celular se transforma em células mesenquimais e essas células mesenquimais diferenciam em várias linhagens. Por exemplo, os condroblastos, que são as células da cartilagem, os adipócitos, os fibroblastos, os osteoblastos, os linfócitos B, os linfócitos T, os monócitos, os mastócitos, os basófilos, os eosinófilos, os neutrófilos. Todas essas células nós vamos estudar, porque fazem parte dessa população heterogênea de células do tecido conjuntivo. Volto a falar, por causa da versatilidade, para vocês perceberem a importância desse tecido. E tudo isso é originado de uma célula comum,
que é a célula mesenquimal. E o que determina que essa célula mesenquimal vai se diferenciar em cada uma dessas linhagens é a expressão dos genes. Até porque as nossas células, elas têm o mesmo DNA. A diferença entre elas é a expressão gênica. Então, existem células que possuem determinados genes que são expressos e que em outras células esses genes não são expressos. Os genes expressos em um adipócito, que é uma célula de gordura, não são os mesmos genes que são expressos no linfócito B. E isso tudo é modulado geneticamente, para você ver como que a coisa é ainda mais curiosa, como que o negócio é bem inteligente, o nosso corpo é fantástico. E isso prova para vocês como o tecido conjuntivo ele é complexo. Como o tecido conjuntivo tem diferentes funções. A genética modulando essas funções. É surpreendente. Beleza? E aí, para finalizar o nosso encontro, eu queria que vocês tivessem uma visão geral do tecido conjuntivo. Embora existam diferentes tecidos conjuntivos, eles ainda têm pontos em comuns, tá? Todo tecido conjuntivo, ele é formado por células, fibras e matriz. A matriz é uma substância, um gel, que vai ser produzido pelas células, tá bom? Onde vão estar depositadas as células do tecido conjuntivo. A diferença entre esses componentes, a diferença de proporção entre célula, matriz e fibra, é o que vai permitir a classificação do tecido conjuntivo. Por exemplo, no osso eu tenho uma matriz que é mineralizada. No sangue eu tenho uma matriz que vai ser líquida. No conjuntivo eu vou ter uma matriz que vai ser diferente da matriz do sangue e da matriz do tecido ósseo, beleza? Então é justamente a diferença entre esses componentes que vai permitir a classificação do meu tecido. Nessa imagem aqui, eu mostro para vocês a interação entre esses diferentes componentes. Olha só, eu tenho aqui essas fibras elásticas, eu tenho aqui as fibras colágenas, olha o vaso sanguíneo, tem um tecido adiposo, os adipócitos, tem os macrófagos, os linfócitos, neutrófilos, células que são mastócitos. Todas essas células nós vamos estudar nas próximas aulas. Eu só quero que vocês observem nessa imagem como é a interação do conjuntivo. E que vocês tenham em mente essa frase que eu falei com vocês. A diferença entre a proporção dos componentes célula, matriz e fibra é o que vai determinar a classificação, o tipo do meu tecido conjuntivo. Tá bom? Bom, e aqui eu tenho as minhas referências que eu usei para montar esses slides. São livros bastante clássicos no estudo de histologia. Se vocês puderem e quiserem também, tá? Dar uma lida mais aprofundada para reforçar o conteúdo seria interessante. Vocês podem me mandar também mensagem pelo Instagram, aí no meu canal tem o meu Instagram. Eu me chamo Vitor Marinho, só vocês pesquisarem no Instagram, vocês vão me encontrar. E vocês podem me enviar dúvida, fiquem bem tranquilos, tá? Em relação a isso. Estou aí à disposição para ajudar vocês mesmos, porque eu sei que histologia não é um conteúdo fácil para todo mundo. Espero ter ajudado vocês. Deem um like no vídeo, me ajuda pra caramba, tá bom? E até o próximo encontro e tenham aí uma ótima semana.